para trabalhar bem aí até as demandas, às vezes, particulares, específicas de cada um, dá para a gente trabalhar bem, tá? Bem, vocês estão vendo aí agora a tela no modo apresentação, né? Uhum. Então tá, eu já Ótimo. coloquei para gravar aqui, então agora a gente pode estar começando. Em relação ao curso Inteligência Financeira aplicada à ProEx, nós realizamos já esse curso em vários momentos, né? A primeira turma foi em 2011. Até nessa primeira turma, eu e o Caio éramos os professores ali também no curso e coordenadores. Na época, nós convidamos 3 pessoas de fora, até da Apex, né? Voluntários de outras instituições, para participar como professores desse curso, né? Então, tem material, um deles é o Hernande Leite, a gente tem um material dele, até um verbete que ele publicou, a gente vai discutir isso ao longo do curso, mas foram umas discussões que nós tivemos na época com alguns voluntários de outras ICs, porque nós sempre tivemos muita demanda na Apex relacionada a pessoas com problema financeiro, tá? Ou pessoas que estavam querendo investir. Na época, a gente tinha em Foz grupos de investimento, né? Eu fazia até parte, não lembro se o Caio fazia parte ou não. Não cheguei a fazer. Então, a gente tinha grupos de investimento que na época foram criados, né? Então, as pessoas interessadas em investir em bolsa de valores, que era onde a gente aplicava. Então, a gente teve um período que foi uma discussão muito, muito grande sobre essa questão da financeira, de investimentos financeiros, tá? E, ao mesmo tempo, que a gente atendia um grupo muito grande de pessoas com problemas financeiros, né? Na Apex, tanto eu como o Caio, a gente atendeu muito tempo o CAPEX, ainda atende, né, com situações financeiras. O Ivan, ele é de Porto Alegre, né? Ivan, levanta a mão aí, né? Que é o outro que está aí. Que o Ivan, ele é professor também na APEC já há muitos anos, e também conhece bastante da área financeira. Ele foi uma das pessoas que também passou por dificuldades financeiras. Eu acho que quando ele for dar o curso, as aulas dele, ele vai contextualizar. E teve que também reconstruir totalmente a vida em 2 momentos, né? No caso dele, foi em 2 momentos. E ele é um empreendedor nato, assim, da área de tecnologia, né? O Ivan trabalha na área de tecnologia. Até, de repente, se puder se apresentar aí um pouco, Ivan. E daí um pouco eu passo para o Caio também se apresentar e depois eu me apresento, em definitivo. Vai lá. Tá. O meu nome é Ivan Maria e eu sou aqui de Porto Alegre. Eu sou voluntário desde 2001 da Conscienciologia e eu falo para o pessoal que eu sou uma boa pessoa de ensinar como não perder mais dinheiro, sabe? Porque eu perdi, foi em 2 momentos na minha vida em que eu zerei as minhas finanças, então tive que reconstruir tudo de novo. Trabalhava no serviço público, aí eu saí do serviço público, montei uma empresa. Primeiro eu perdi todo o dinheiro na bolsa de valores, depois eu montei uma empresa, aí tive uma série de problemas. Então eu tive muita dificuldade em lidar com o dinheiro e hoje eu consegui aprender com todos esses erros que eu tive. E hoje eu tenho 2 empresas, na verdade, de tecnologia, e então eu consegui, digamos assim, reverter essa situação. Então eu tenho umas experiências bem interessantes aí para passar para vocês, de como não perder dinheiro mais, sabe? De como não deixar que alguns atributos nossos aí façam com que a gente entre nessas furadas todas. Então, basicamente é isso aí. No decorrer do curso, eu vou contar um pouco das minhas experiências aí. E é isso daí, gente. Uma ótima oportunidade, né? Ter alguém que vai explicar como não perder mais dinheiro. Essa daí é o melhor aí só isso já vale o curso todo. É muito bom. Bom, vou falar rapidamente minha experiência também. Eu venho desde minha atuação, desde a juventude ali, eu já fui buscando uma autonomia financeira frente à família. Minha família assim de classe média, na época, né, quando eu tinha como base, né, uma classe média
baixa dentro da estrutura socioeconômica, mas meu pai sempre investiu bastante na questão do estudo, e sempre me falava, Caio, você não precisa trabalhar, enquanto eu puder pagar o seu estudo, você não precisa trabalhar. Mas eu tinha intrinsecamente, era muito uma questão de buscar minha autonomia financeira, buscar ter disponibilidade, ter os recursos para poder ter uma autonomia, poder tocar o meu dia a dia sem precisar ficar pedindo nada para os meus pais. E aí, logo ali quando eu fui começar o meu técnico em eletrônica, eu já comecei a ter o meu ganho financeiro, já não precisava mais dos recursos para as atividades básicas, né, da família. E dali para frente eu fui abrir, eu já tive 6 empresas, já atuei em empresas de grande porte e sempre buscando, guardando os recursos financeiros, aplicando, e aí foi ao longo do tempo aprendendo um pouco mais sobre aplicação, sobre como você manter os seus recursos guardados de uma forma mais segura, fazer um buffer financeiro e por aí vai. Então, a experiência veio ao longo do tempo e é muito bacana assim poder ter, como disse o Ivan, né, com os acertos e com os erros que a gente vai aprendendo, né? Tive que perder dinheiro também investindo em negócios que acabou não sendo exitoso, mas é ali que você acaba entendendo o que fazer e o que não fazer. Eu acho que uma boa parte é entender o que não fazer também é parte desse processo da inteligência financeira. Então, eu estou aí disponível para a gente trocar várias ideias do meu laboratório consciencial. Bem, o pessoal chama de Will, né? A Miriam conhece, aí, mas a gente trabalha dentro da Apex. Eu comecei a trabalhar na Apex em 2008, tá? Eu sou voluntário da Conscienciologia desde 94, tá? Dentro da Conscienciologia, aí, além da Apex, sou Epicom e o Caio também é outro professor Epicom. A gente trabalha tanto com a questão da Conscienciologia, com parapsiquismo e tudo mais, como com esse foco que é a programação existencial, tá? A inteligência, essa questão de finanças, ela é uma das áreas que a gente fala que é da autogestão, né? Então, quando a gente trabalha com a nossa auto-organização da nossa vida, a área de finanças é uma das áreas que a gente observa, que é uma das dimensões que a gente analisa, e é uma das áreas que às vezes acaba afetando mais as pessoas, né? Porque a gente entende que para você executar a programação existencial, você precisa de recursos financeiros, né? Então, a gente passou por situações, eu no meu caso pessoal, né? Eu vim numa família de classe média, de comerciantes, sempre aprendi a lidar com dinheiro desde pequeno, ajudei a empresa da família quando estava numa situação muito difícil. E depois eu entrei no meio educacional, tá? Eu trabalho com instituições, com universidades, né, no Brasil. Mas minha área é muito mais a área de organização do ponto de vista acadêmico, de melhoria de qualidade das universidades. Mas já fui professor de administração financeira, também já fui coordenador da própria Apex financeira, mas também de outras empresas, além das empresas da família, tá? Financeiramente já passei um pouco, acho que todo mundo já passou muitas dificuldades em diversos momentos da vida. Hoje eu estou numa condição melhor, assim, equilibrado, mas já passei por muitas situações difíceis e a gente acaba superando, tá? Isso aqui é um ponto que eu acho que é muito importante, né? É igual o Ivan estava colocando, né? O Ivan é uma pessoa que passou por uma situação difícil. Eu tive momentos que eu também passei por situações difíceis. A pessoa tem como sair desses momentos, né? As coisas não são definitivas, né? Eu acho que vai muito do planejamento para sair dessa condição, né? Então, eu acho que essa troca de experiência, um curso à distância, ele visa principalmente a promover essa troca de experiência entre nós, tá? É lógico que a gente, enquanto professor e às vezes pela experiência, a gente passou por algumas situações que a gente tenta trazer e ajudar aí nesse entendimento. Mas é muito de troca, né? É um curso que tem muita troca, tá?
Bem, só para a gente situar como só estão vocês duas, tá? Se vocês puderem se apresentar também, tá? Porque a gente estava conversando um pouquinho. A gente não costuma fazer muito isso, mas como só estão as duas, aí dá para fazer isso. Até para não ficar chato, né? Só a gente falar e vocês não falarem nada. Se puderem, aí puderem na sequência, pode ser a Miriam primeiro. Pode ser, pode ser. Então, eu sou Miriam, tenho 44 anos, eu resumei na Barcelona. Conheci a Conscienciologia no 2011, em novembro de 2011, e aí eu entendi que isso era o que eu estava procurando. No agosto de 2012, eu viajei para Foz do Iguaçu para conhecer o CAEQ, porque eu, desde criança, que estava na minha cabeça que eu tinha que encontrar o CAEQ. E aí, quando fui lá, dos cursos que eu já escolhi desde Barcelona foi as diretrizes da Proexis. Porque a Proexis para mim era uma coisa que eu sempre estava na minha cabeça que eu tinha que qualificar e entender e estudar. Quando cheguei no CAEQ, entendi que eu já não era mais o patito feio, como sou aqui na Barcelona, né? Que eu estou dentro do armário aqui na Barcelona, não posso falar de parapsiquismo nem dessas ideias. E eu decidi ficar por um tempo. Eu fiquei lá morando por 3 anos, mais ou menos. E voltei no 2015 na Barcelona, de novo. Com tudo o que eu tinha aprendido e entendido, eu estava bem focada e consegui resolver dos meus maiores travões, que era a área financeira. Eu nunca conseguia ter a minha autonomia financeira. E teve... Não foi uma retrocognição, porque foi dessa vida mesmo, mas eu tinha uns medos, eu queria resolver. E eu tive umas rememorações de coisas que tinham acontecido nessa vida, quando eu era criança, que fizeram que eu aprendesse a ter medo de guardar dinheiro. Isso foi um assédio muito inteligente por parte dos assediadores, porque dessa maneira, eu, aprendendo isso, eu nunca iria conseguir, mesmo tendo os trafores precisos para me resolver, nunca iria conseguir guardar dinheiro. Mas quando eu estava lá na Conscienciologia, eu entendi que isso era importante e que porque eu, tendo os trafores necessários para ser uma pessoa trabalhadora, organizada, etc., não tinha dinheiro. Aí lembrei dessas coisas nos exercícios mexendo as energias, veio na minha cabeça, foi para mim uma surpresa muito grande, porque eu pensava que vinha de outras vidas. Me surpreendi muito ter esquecido nessa própria vida que tinha acontecido isso comigo, sumiu. Foi tão frustrante que eu pensei que deve ser que me bloqueei ou alguma coisa. E aí, quando voltei aqui, na Barcelona, com tudo isso, mas saber instalar o EB e 4 coisas para eu, 4 ferramentas, eu estava bem focada e para mim, tentando me organizar. Também devo falar que também queria assistir esse curso quando estava lá na Conscienciologia e também, de uma forma bem inteligente, os assediadores conseguiram que eu não fosse a esse curso. Enfim, e agora eu já sou autônoma financeiramente, apenas 2 anos que consegui. E isso foi, para mim, o melhor que aconteceu nessa vida, uma das coisas melhores, porque desde esse dia para frente, foi como se fosse uma nova etapa. Tudo mais fácil. Com o mesmo esforço, mais resultados. No sentido de amparo, de ter as coisas mais... Não sei se estou me estendendo muito, mas já termino. E aí,
sempre teve uma afinidade com a Apex, sempre, e eu, de forma inata, sempre estou com as minhas planilhas do Excel, me programando, e agora que sei que não estou louca por fazer isso, ainda abrir mais a minha criatividade para mexer e para tudo isso. E aí pensei em fazer o curso de TENEPS ProExis, que gostei muito, de novo, e depois de aí teve certos insights e fui a descobrir que estava também esse curso e estou aqui porque agora o que eu quero é tentar qualificar e tentar aprender, porque eu não sei mexer com o dinheiro, apenas apenas atingi a minha autonomia, mas só para sobreviver, mais nada. E por isso estou aqui. Beleza. Muito Obrigado, bom. Miriam. A Maylin? Bom, o meu caso é o seguinte, faz um tempo, então, que eu percebi, alguns anos, né, que eu percebi que eu tinha inabilidade muito séria em lidar com dinheiro. Então, eu fiquei muito tempo estudando, fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tinha toda uma carreira muito voltada para trabalhar dentro do funcionalismo público, como professora universitária e desenvolvendo pesquisa. Mas depois que eu me dei conta com a ProEx, né, comecei a entender, comecei a estudar e vi que tinha de certa maneira, uma programação para aquilo tudo que eu estava fazendo, eu comecei a perceber que a universidade era um ambiente muito limitador para o que eu queria desenvolver no futuro. E aí o que aconteceu? Eu tinha a vida toda programada até os 30 anos e o ápice dessa programação era passar num concurso público e pronto, me firmar como professora dentro de uma universidade. Só que isso não aconteceu. Quando eu cheguei nos 30 anos, eu entrei numa crise existencial, tive acesso à Conscienciologia, e aí quando eu acessei a Conscienciologia tudo piorou, porque tudo saiu do que eu tinha planejado. Eu não tinha planejado me desenvolver, nem me autoconhecer e todas essas coisas que são importantes, né? E aí, enfim, não consegui passar no concurso público, estou sobrevivendo até hoje com teste seletivo, sou professora substituta aqui na UEPG, em Ponta Grossa, né? E aí eu estava bem acomodada com isso, falei, não, vou ficar aqui como professora substituta até surgir um concurso, e daí eu faço e entro. Mas aí se instalou uma segunda crise de crescimento, bem intensa, e eu vi que não é isso, sabe? E aí, diante disso, eu comecei a economizar e comecei a desenvolver um pensamento bem sério em empreender. E aí, o meu objetivo com esse curso é, talvez, ter bases de como empreender diante do que eu tenho, sabe? Então, eu sou professora desde criança, assim, se eu for analisar, desde muito nova eu já pensava em ser professora, eu qualifiquei isso, sabe? Eu tenho um doutorado e eu quero ver o que eu posso fazer com essas ferramentas para ter autonomia financeira e seguir em frente, sabe? Desenvolver realmente o que a gente chama de ProEx, assim, sem estar submetida ao engessamento de uma universidade, de um ambiente público. Qual que é a tua área? Eu sou bióloga, eu sou mestre em biologia evolutiva e doutora em genética e biologia evolutiva. Tá. Beleza. Não, é uma área que até permite, né? Você tem campos de atuação, né? Diferente, às vezes, se você fosse, sei lá, pedagoga, aí complica um pouco, né? Tá só no ramo da educação daí. Mas as ciências biológicas abrem um pouco o leque, né? Sim, atualmente eu trabalho só com os cursos da saúde, sabe? Então, eu trabalho com a farmácia, trabalho com a enfermagem. O meu doutorado, eu qualifiquei várias ferramentas de biologia molecular, só que eu não quero mais ficar no ambiente público, sabe? Eu já decidi isso, assim. Claro que, por enquanto, é necessário, mas eu quero ter ferramentas para poder... Eu não sei, assim, porque eu nunca tinha pensado em empreender. Tudo isso era muito sério para mim, né? Trabalhar no funcionalismo público. Eu nunca consegui pensar em outra coisa. E, de repente, isso já não é mais uma opção. Tá. Bem, eu vou avançar aqui com continuando a apresentação.
Na verdade, esse curso, né, nós vamos ter as aulas que elas vão ser como essa que nós estamos fazendo, tá? Essa hoje é mais para poder dar uma noção do curso, a estrutura do curso, para depois a gente poder ir entrando nos temas especificamente, tá? Então, é um momento de bastante interação. A gente pode ter muita interação. Como a turma é pequena, é possível a gente interagir mais com vocês, até para poder aprofundar demandas específicas de vocês, tá? Aqui tem uma breve descrição do objetivo do curso, né? A finalidade desse curso é atender essa parte de conhecimento, da habilidade de finanças. Obviamente, ele não é um curso para a gente ensinar finanças profundamente. Não é essa a finalidade. Tá? É justamente para a gente entender como que isso se aplica para o ProEx. Tá? Essa que é a finalidade. Então, nós vamos ter várias ferramentas. Lógico que a gente tem um conhecimento bom na área de finanças. Tá? Eu sou administrador, o Caio também é administrador. Tá? A gente tem um conhecimento interessante. O Ivan é da área de informática. Né? Eu nem lembro qual que é a tua formação, a tua graduação, Ivan. Eu fiz ciência da computação. É bem na área da informática. Ele é empreendedor, mas é empreendedor de tecnologia. Mas são situações que a gente tem muito conhecimento técnico, tá? Eu diria assim, dentro dessas áreas. Mas o nosso objetivo é justamente trazer essa relação com a programação existencial. O que de fato nós temos para fazer, os nossos objetivos para a nossa vida e o que a finanças impacta e como que a gente pode lidar de uma forma mais madura, com discernimento, com a questão da finanças, tá? Então, esse é o nosso objetivo, é bem trazer do ponto de vista proexológico, tá? E aí, como que a gente... Deixa eu só ver aqui que o Guilherme me respondeu. Ah, tá. Tem uma pessoa que... O Guilherme tinha me passado o número e não era ele. Aí eu coloquei no WhatsApp, eu acho que ficou outra pessoa. Tá? Eu até vou tirar depois a pessoa. Mas eu acho que ele tentou entrar, mas depois eu vou tentar resgatar essa informação. Aqui são os objetivos que a gente colocou, né? Então, mostrar a relação de finanças pessoais com a programação existencial. O orçamento pessoal, a gente vai trabalhar, a gente vai ter um módulo que a gente vai trabalhar com a questão de orçamento pessoal. Então, a gente vai entender ali algumas dimensões e como que a gente pode gerenciar melhor a questão do orçamento. Aspectos intraconscienciais envolvidos nessa maturidade financeira. Então, elementos que, de repente, podem ajudar ou travar, né? Ou ser um trafar, né? Que vai dificultar a gente lidar com a questão financeira. Elaborar estratégias de construção de pé de meia pessoal, né? Então, a gente vai tratar desse assunto, vai ter um módulo específico que envolve a área de investimentos. E também a gente vai falar de empreendedorismo em vários momentos. Esse curso ele acabou não ficando com um módulo específico de empreendedorismo, tá? Ele não ficou. Nós tiramos ele uma questão de gestão financeira. Só que nós vamos tratar do empreendedorismo nesse módulo e também no de investimentos financeiros, tá? E aplicar ali como fazer para trabalhar com dinheiro de forma cosmoética. Então, esses são os módulos. Hoje é uma abertura, né? Então é só para vocês entenderem a proposta do curso e a gente poder se conhecer, né? Essa é a finalidade dessa apresentação. E no início de cada módulo nós vamos fazer a aula, tá? Nós não estamos com vídeo aulas gravadas, tá? A nossa aula será gravada e ficará disponível para vocês. Então, assim, perdeu ou vocês vão ficar com acesso até o final do ano, tá? A plataforma. Então, também vocês podem estar assistindo depois, tá? Mas essas aulas que nós vamos estar fazendo ao vivo, elas ficarão gravadas, ok? Porque a gente tinha videoaulas, só que elas eram tão antigas, gente. Se a gente fosse colocar, a gente ia passar vergonha. Entendeu? A gente tá de cabelo escuro, magrinho, né? O Caio nem tinha barba, né? Era bem diferente. Então, assim, a gente
tirou para poder fazer ao vivo. E nas aulas ao vivo, normalmente fica ali em torno de 1h30. Às vezes a gente passa um pouquinho, mas a gente passa... O que passar vai ser mais para responder perguntas, mas a gente tenta administrar dentro da 1h30, tá? Até para não atrapalhar ninguém. E o módulo 2 é Bases da Inteligência Financeira e ProEx. Então, ela fundamenta toda a discussão do curso. Esse módulo 2 será com o Caio, né? Então, semana que vem, que é realmente quando a gente entra com conteúdo, essa semana a gente ainda aceita inscrições no curso, tá? Então, pode ser que tenha outros alunos que vão entrar, mas daí a partir da semana que vem a gente já não deixa entrar, até para não prejudicar o desenvolvimento das pessoas, tá? Mas daí na semana que vem será com o Caio, tá? Normalmente quando tiver assim um módulo, vai ser só o professor. Às vezes eu entro só um pouquinho no início ali para dar um suporte, eu que estou ajudando na coordenação do curso, mas depois fica o professor que é o responsável, tá? Daí o módulo 2 vai ser o Caio. Só fazendo um comentário, quando a gente falar das bases, né, e isso é legal dessa semana para a próxima, depois eu quero até voltar ali na Miriam, a Maylin falou bem direto ali do interesse, né, de ter base de como empreender, para ter autonomia financeira. Depois eu queria que a Miriam falasse assim, direto ao ponto, se ela definisse um objetivo dela com o curso, qual seria? Mas aí a gente volta nela. É legal, como a gente vai falar no próximo módulo das bases da inteligência financeira, a gente vai falar bastante de quanto custa a Proexis, a gente vai falar da questão da autonomia e da autossuficiência, a gente vai falar de a readequação financeira ou adequação financeira para a sua realidade, vamos falar dos saberes essenciais da inteligência financeira. É importante vocês começarem a refletir dessa semana até o próximo domingo, todos esses pontos de o que é uma base de inteligência financeira para vocês, o que vocês entendem como questão basilar da inteligência financeira. Lembrando e enfatizando isso que o Will falou, não estamos aqui para falar dos investimentos, como que a melhor forma de ganhar dinheiro. A ideia aqui é pensar na inteligência financeira aplicada a Proexis. Lógico que a gente vai falar sobre todos esses temas, né? Mas assim, vocês vão encontrar especialistas no tema de investimento em ações, que tem vários outros cursos. Aqui a gente não é especialista em investimento em ações, embora a gente toque nesse tema. Mas a gente vai sempre olhar para essa realidade aplicada ao contexto da inteligência financeira, da Proexis. Como e o porquê eu deveria utilizar a inteligência financeira aplicada à programação existencial. Acho que essa é a base que tem que ficar por todo momento. E valorizem, aproveitem ao longo desses dias, toda a pré-aula, tudo que ocorre, o que vem de vivência, o que vem de experiência sobre a temática em questão. Isso é muito importante para a gente. Okay. Até a gente vai colocar muito material, às vezes, que quem queira aprofundar, né? Quem queira aprofundar nos temas, a gente vai deixar como materiais complementares. Tem muita coisa hoje disponível, né, de livros, autores, relacionados à área financeira, tá? Então, nosso objetivo não é ser mais disso que está sendo falado, e sim trazer um diferencial para a questão da programação existencial. Mas a gente vai indicar, às vezes alguém precisa aprofundar alguma coisa, a gente direciona para vocês poderem estar estudando, tá? O módulo 3 vai ser do orçamento pessoal e o autodiagnóstico financeiro. Esse módulo serei eu que vou ser o professor, tá? Então, dia 28/6, às 10 horas, tá? Ali a gente vai tratar, eu vou mostrar algum modelo de orçamento, uns 3 tipos de como você pode organizar a parte do orçamento pessoal e de trazer algumas, essa parte de autodiagnóstico, ou seja, como que eu estou em cada área dentro de um orçamento. Então, um exemplo, eu posso ter ali que é a despesa pessoal, né? Então, hoje a despesa pessoal, ela me compromete com quanto, né? Aí eu tenho uma outra área que é, de repente, a área de saúde, né? Que a gente fala de saúde holossomática. Então, quanto que eu estou gastando e investindo, né? Porque tem alguns casos são gastos, são despesas reais. Outras vezes é um investimento, que eu vou colher um fruto, no caso aí da saúde, né?
Então, um exemplo, uma academia é um investimento na sua própria saúde, ok? Mas eu tenho outros casos. Às vezes eu estou numa situação, num momento delicado, de repente eu tenho que fazer um investimento em atendimento psicológico, que é um acompanhamento psicológico. Às vezes é um atendimento consciencioterápico. Eu diria que isso é investimento também na saúde, tá? Porque são situações que vão nos qualificar para um pouco mais à frente eu conseguir superar uma determinada dificuldade. Então, esse tipo de relação é que a gente vai fazer, tá? No módulo. Depois o módulo 4, que é gestão de crise financeira pessoal. Então, entrei num processo de crise. O que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que ter atenção? Né? O que de repente eu tenho que, ali financeiramente, colocar em ordem de prioridade? O que eu devo ter a manutenção mínima? Onde que eu devo atacar e me organizar? Tá? Esse módulo será com o professor Ivan, tá? Que vai ser no dia 5/7. Tá? Já no dia 12/7, no módulo 5, formação de pé de meia pessoal em investimentos cosméticos, é o Caio. Né? Nesse módulo vai ser tratado a questão de empreendedorismo. Eu diria que a parte do empreendedorismo, ele acaba entrando na questão da gestão de crise financeira pessoal, porque às vezes é um caminho para sair da crise. Tá? E a formação do pé de meia, tá? O empreendedorismo pode ser um caminho, não quer dizer que seja o único. Né? A Maylin estava falando ali de funcionalismo público. Funcionalismo público, a pessoa pode ter um bom trabalho e saber reservar. A questão mais complexa em relação à ProEx é saber lidar com o PINCEM, o funcionalismo público. Tá? É saber lidar com isso. Né? Porque nós temos vários colegas que são funcionários públicos. Tá? Se você conhece o CAEC, Maylin? Conhece? Conheço, Will. Uhum. Então, assim, eu só toquei nesse ponto porque já tem algum tempo que eu tenho tentado entrar no funcionalismo público e não tenho conseguido, sabe? Está batendo na trave. Às vezes a gente vai entender que às vezes a gente está batendo na trave porque às vezes não compreendemos direito o que é aquilo. Qual o significado daquilo para a nossa ProEx. Em alguns momentos, quando a gente compreende, a gente fala que a gente entra no fluxo da ProEx, as coisas começam a deslanchar. Tá? Às vezes tem que entender isso. E às vezes pode ser que seja indicador realmente que tem que fazer outra coisa. Tá? Pode ser as duas situações. Tá? Às vezes falta um determinado entendimento para deslanchar. Agora, biólogo, eu conheço muito biólogo com problema financeiro. Tá? O próprio Roberto Laime, que é o atual secretário-geral do CAEC, ele é biólogo. Eu sei. Já conheço muitos com problema financeiro. Tá? É uma condição, é uma profissão que entrou em crise no Brasil. Tá? Você ainda atua muito foco na área da saúde, você ainda pegou uma área melhor. Tá? Quem vai para a área ambiental, que é o caso do Roberto Laime, sofre mais. Tá? Você ainda escolheu um segmento que é um segmento que tem espaço para crescimento, até na área de laboratórios, tem um espaço. É que o Brasil valoriza muito pouco, né, os biólogos, mas tem espaço. Mas, assim, o pessoal sofre. Tem como que é aquele que é filho da Magda? Você lembra o nome? Agora me fugiu o nome. Ele é doutor também em biologia. Tem uns 3 ali doutores em biologia, tá? Porque é uma área que as pessoas se qualificam muito. Tá? Sim. A questão talvez tem certas áreas que a pessoa vai atuar que eu acho que a renda ela é um pouco menor. Não que a renda é muito relativo. Como a gente vai guardar o dinheiro e fazer as reservas que muda. Tá? Porque você pega, às vezes, um advogado e ganha muito dinheiro. Tá? Um bom advogado. Eles gastam muito dinheiro. Então, essa questão do ganho e de formar pé de meia é relativo. É lógico que a gente tem que ter um determinado ganho para fazer um pé de meia. Né? Então, tem que cobrir as nossas despesas. Mas isso tudo é relativo.
tá? A gente vai discutir bem em relação a isso, tá? Eu diria que é o como lidar com a questão financeira que é muito sério, tá? E essa questão profissional, às vezes, tem um impacto, sim, tá? Quando eu E aí a gente tem que lidar melhor com isso. Oi? quando fala dos investimentos cosmoéticos, também a gente vai resvalar nessa questão do que investir, né? E aí o empreender também pode ser entendido aí como um investimento e vale a gente pensar na questão cosmoética, né? Como você falou do advogado, né? Às vezes o cara ganha bastante dinheiro e não necessariamente ele está atuando do modo mais cosmoético possível. Então precisa pensar vários pontos aí, né? Não dá mais para a gente no nosso nível, para quem está aqui hoje nessa turma, não dá para ter investimento anticosmoético mirando e simplesmente formar um pé de meia. Não tem, não coaduna, não funciona, né? Então é para a gente discutir, vai discutir bastante essa temática. Eu lembro que uma vez no CEAPEX eu atendi um médico com problema seríssimo financeiro. Um médico, tá? Então, vai da pessoa, às vezes, ter uma renda e se descontrolar, né? Então, a gente tem que trabalhar isso e trabalhar opções, né? Porque ou a gente controla as nossas despesas ou a gente amplia as nossas receitas. São dois caminhos, né? A gente tem que saber escolher esses dois caminhos, qual seria o mais adequado à nossa realidade, tá? Aí no módulo 6, que é prevenção de contrafluxos, né? Aí também será com o professor Ivan. Nesse módulo, prevenção de contrafluxos, a gente trata um pouco dessa questão da reserva, né? Qual o tamanho da reserva que a gente precisa ter, né? Para poder passar por situações inesperadas. Igual agora nós estamos na pandemia, todo mundo foi afetado no mundo inteiro, né? O que eu tenho que fazer para ter essa situação que a gente chama de plano de contingência? Ocorreu alguma situação inesperada, fiquei sem trabalho, tá? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ter de renda para essas situações? Seguros para evitar perdas, né? Patrimoniais e perdas até pessoais. Tem várias situações que a gente precisa cuidar e aí entra essa questão de prevenção de contrafluxos. Tá? Módulo 7 é considerações finais, tá? Então, como que ficou? As considerações finais seria comigo, a princípio, eu vou ver se o Ivan e o Caio também vão conseguir participar, mas a princípio eu fiquei no módulo 7 e no módulo 3. Tá? O módulo 2 é o Caio e o módulo 5 é o Caio. E o Ivan ficou com o módulo 4 e o módulo 6. Tá? O módulo 7 é mais para esclarecimento de dúvidas gerais. Então, o que ficou pendente de discussão ao longo do curso? Porque às vezes a gente vai estar abordando os temas e pode ser que a gente ocupe muito tempo. Tem alguns desses módulos que eles menor o número de conteúdos, né? E outros módulos às vezes tem um pouco mais de conteúdos. Então vai ter às vezes discussões que a gente acaba não conseguindo entrar. O módulo 7 é justamente para fechar todas as dúvidas que ficaram no curso, ok? Então essa é a organização básica do curso. Isso daqui é a questão do que a gente sempre coloca, né? Não acredite em nada, nem mesmo que for dito nesse curso, experimente. Gente, não tem como. Até a questão financeira é experiência pessoal. Tá? A gente explica, fala, mas são realidades muito diferentes. São contextos muito diferentes. Por mais parecido, por mais próximo, né, que possa ter, são realidades diferentes. Né? Às vezes a gente está com uma organização financeira, de repente um familiar nosso acaba tendo problema de saúde e a gente acaba tendo que atender esse familiar. Pronto, aquele planejamento dá uma certa bagunçada. Por isso é importante aquela questão de prevenção de contrafluxo, a contingência. Tá? E a gente vai entrando numa faixa etária que isso começa a ocorrer mais frequente. É diferente quando a gente é muito jovem, né? A partir do momento que a gente já passou aí dos 40, a vida ela tem várias situações inesperadas, tá? Então, isso a gente tem que saber lidar com essa situação. Tá? A questão aí da estrutura do ambiente virtual, né? O que vocês vão se deparar ali na hora que vocês entrarem, vocês receberam o usuário e senha, tá? A senha ali era para fazer uma mudança, vocês estarem acessando nova senha.
A Miriam, você conseguiu entrar, né? Você é a mesma senha que você estava usando no TENEPS, tá? Maylin, você conseguiu entrar no ambiente virtual? Conseguiu? Ok. Sim, eu consegui entrar com a mesma senha, tudo tranquilo. Beleza. O que nós temos? Nós vamos abrindo os módulos para vocês, tá? Então, basicamente agora só está um espaço ali introdutório e um módulo de introdução e ambientação até para vocês se apresentarem, a gente poder, todos nós, né? Eu, o Ivan, o Caio também vão fazer a apresentação, os demais colegas também, a gente vai poder se conhecer, tá? Então, esse módulo é mais para isso, para todo mundo conseguir acessar, compreender o que é o curso e poder se apresentar. Então, não tem conteúdo ainda, tá? O módulo 2, que vai ocorrer na semana que vem, no sábado eu abro o módulo, tá? Então, no sábado vocês já vão conseguir visualizar o conteúdo e o Caio vai explicar no domingo. Ele vai explicar os temas, tudo. Mas ali tem materiais para leitura complementar, vamos ter materiais, vai ter um fórum de discussão. Então, no módulo, a gente vai ter essa interação, tá? Por enquanto, ainda vocês olhando ali, não vai ter conteúdo ainda, ok? Mas é um espaço que é justamente para a gente poder ter esse momento para poder se apresentar e para todo mundo saber lidar com as ferramentas, tá? Tem um espaço que é de avisos que a gente aqui coloca. O espaço para aprofundamento é um espaço aberto a qualquer momento para a gente poder fazer discussões. Então, qualquer tema que vocês tenham pode abrir uma discussão ali no espaço para aprofundamento. Porque, às vezes, é um assunto que, às vezes, nem tem relação diretamente com aquele módulo. Tá? É um outro assunto que envolve ProEx e que envolve finanças. Vocês podem abrir, que a gente vai explicar. Até para psiquismo, não há problema algum. Aí vocês abram a demanda que a gente vai poder atender para olhar o que é o que vocês colocaram e a gente vai estar respondendo. A gente deixa o manual da ProEx. Tem um outro livro que também é interessante, que é o das diretrizes da autogestão. Até o Caio, que foi um dos organizadores, só que esse a gente não tem ele em PDF, então a gente não colocou, tá? Mas é um livro que também tem um dos módulos que pega a área de finanças. Quem que escreveu esse módulo, Caio? Fernandes. Fernandes? Tá. Então, quem puder, eu não estou com ele aqui, até se você puder pegar aí, Caio, só para mostrar, que esse é um livro que também é legal, tá? Em relação aí à estrutura, aqui está aparecendo para mim que eu estou como professor, né? Então ele aparece um pouquinho mais as coisas, tá? E aí nós temos essa parte que fica no topo da página e depois nós vamos ter os módulos que eles vão aparecendo na sequência. O módulo ele vai ter essa aparência para vocês. Esse daí, ó, diretrizes da autogestão existencial, tá? Então, nos diretrizes da autogestão tem o Caio, que foi um dos organizadores, eu escrevi um dos capítulos, né? Você tem várias áreas ali da autogestão. E uma dessas áreas é de finanças. Tá? A estrutura do módulo sempre vai ter essa sequência. Vai ter o objetivo do módulo escrito no início, as tarefas da semana, que é a explicação o que vocês têm para fazer. Um item que é o conteúdo, e ali nós vamos colocar os conteúdos. Tá? Então, apresentação, o vídeo, depois que ficar gravado, vai entrar aqui no conteúdo. Tá? Então, o conteúdo é o material mesmo daquele módulo. O debate, que é onde a gente faz as discussões, é o fórum. Tá? Atividades complementares é para vocês aprofundarem o entendimento. Tá? Então, se vocês vão olhar, esse daqui é do módulo 1, são coisas mais básicas não tem ainda conteúdo da parte financeira. Tá? E conferência online, ali onde a gente coloca o link para acesso ao ambiente, esse ambiente de videoconferência. O link vai ser sempre esse mesmo, tá? O link é único, mas a gente sempre tem ali o espaço para vocês acessarem. A gente faz a chamada ali no WhatsApp também para vocês, tá? Então, quando a gente olha ali as tarefas da semana, ele tem essa explicação. Essa tarefa atual é para vocês ali colocarem a foto de vocês, fazerem uma apresentação de vocês dentro do próprio Moodle. E ali tem toda a explicação para vocês fazerem isso, tá? Então, na sequência, ele aparece assim, ó. Vocês vão clicar no nome de vocês à direita
vai aparecer ali uma estrutura de painel e vocês vão no perfil, né? Que ali vocês vão poder atualizar. Na hora que você clicar no perfil, vai aparecer assim um detalhe do usuário. E vocês podem ir em modificar perfil, tá? Na hora que vocês clicarem ali em modificar perfil, vai abrir essa tela para vocês. E ali vocês podem, se quiser, alterar a senha, mas vocês também, se quiser alterar a cidade, eu coloquei a cidade à medida que eu recebi a inscrição de vocês. Mas vocês vão ter uma pequena descrição, uma apresentação de vocês. Tá? Então, ali eu nem me lembro se o meu está já com uma apresentação. Tá? Então, ali na descrição, que essa aqui é a tela descendo, né? Na descrição a gente coloca uma apresentação. Quem somos nós, formação, um pouquinho de nós, né? Onde que a gente conheceu a Consciologia. Então, um pouquinho de nós. Na tarefa ali, na descrição da tarefa da semana, está especificado isso. Se puder colocar uma foto, né? Para a gente poder estar se interagindo, se conhecendo. Então, aqui como eu coloquei minha apresentação, né? Formação acadêmica, experiência profissional e a Conscienciologia. Ok? O fórum vai ter sempre a pergunta e vocês vão lá responder e vão colocar as perguntas, os questionamentos de vocês. Então, o fórum ele tem uma pergunta inicial. Vocês podem responder diretamente na pergunta ou fazer comentários dos colegas. Tá? Quanto mais a gente puder interagir, trocar ideias, é interessante. Tá? O WhatsApp, a gente é mais para gestão, mas também, se alguém tiver alguma coisa interessante, quiser colocar no WhatsApp, não tem problema nenhum. Tá? Em relação a aspectos aí da Conscienciologia, tá? Eu não vou, como vocês já conhecem, eu não vou ficar avançando demais aqui no nosso tempo em relação a isso daqui. Tá? Porque a Conscienciologia é a ciência que a gente vai estudar. A gente estuda a consciência de forma inteira, por isso é uma abordagem integral. O tema de finanças é uma abordagem que tem um impacto grande nas pessoas, né? Não só na programação existencial, mas em outros temas também acaba afetando. Tá? Até em relação, por exemplo, parapsiquismo. Às vezes, se a pessoa está com muita dificuldade financeira, ela começa a sofrer assédio extrafísico por conta de finanças. Então, tem relação com parapsiquismo, não é só com programação existencial. Tá? Então, também tem relação com a parapercepciologia. Então, nosso objeto é estudar todas as variáveis. Tá? Inclusive, a finanças também é uma das coisas que mais desvia para o X, né? É impressionante. Né? Porque às vezes a pessoa também tem muito dinheiro, ou ganhar dinheiro de forma fácil é uma das coisas que mais desvia a programação existencial. Gera muita ilusão a questão financeira. Né? Aqui eu não vou entrar muito, aqui é o histórico, né? Então, a Apex, ela nasceu em 2007, né? Que foi fundada a Apex, então a gente já tem aí, são 13 anos já de trabalho. Eu fui secretário-geral da Apex, o Caio também foi secretário-geral, eu coordenei o financeiro da Apex, o Caio também foi coordenador financeiro da Apex. O Ivan, eu acho que está há muitos anos na Apex também, já deve fazer uns 7, 8 anos. Né? Também. Então, hoje, atualmente, eu trabalho na Apex do Rio Grande do Sul, né? O Ivan também, né? Então, a gente está aqui no Sul. E o Ivan já coordenou o financeiro da unidade de Porto Alegre, né? O Ivan? Coordenei também. Há alguns anos, alguns bons anos. É verdade. Aqui é a estrutura do CAEC, né? Mata a Saudade. Eu já trabalhei muito com o CAEC, eu fui uma das pessoas que foi fundadoras do CAEC, né? Eu coordenava toda a parte até de compra e financeira das obras do CAEC. Aqui, ó, do Apex. Eu já vou abreviando aqui, até porque você já conhece. A Maylin, você já fez algum curso na Apex? Ou não? Primeira vez? Não, na Apex é a primeira vez. Tá. Você fez curso o quê? No IPC? Você Eu veio sou no CEEC? Sim, eu sou voluntária do IPC aqui de Curitiba, que é perto Tá. de Ponta Grossa, né? E já Sim. estive no CAEC várias vezes. Fiz Então, tá. vários cursos ali. Eu, de vez em quando, eu até ia reiniciar a dinâmica parapsíquica ali em Curitiba. Tava tudo certo. E aí deu a pandemia. Porque eu
tive anos que eu fiz CAPEX e Dinâmica em Curitiba. Até porque nós temos voluntários ali da Apex em Curitiba. Só que como eu mudei para o Rio Grande do Sul ano passado, eu tive que dar uma pausa nessas idas e eu ia retomar agora esse ano. Eu ia retomar, era para ser agora em março, a Dinâmica. E aí foi bem na época que parou tudo. Tá? Mas logo que voltar, a gente retoma as atividades ali. Nós vamos ter, além do WhatsApp, vocês têm canal, no grupo ali vocês conseguem visualizar também o meu telefone, o telefone do Ivan, o telefone do Caio, aparece ali para vocês na relação. Então, se também precisar mandar alguma coisa específica, vocês podem mandar uma mensagem específica para a gente. Não tem problema, tá? A Miriam mesmo já mandou algumas mensagens para mim no curso anterior do TENEPS. Porque às vezes você tem demandas que são específicas. Sem problema nenhum, tá? Pode mandar, tanto o Ivan, o Caio. É lógico que às vezes a gente não consegue responder na hora, mas assim que possível a gente responde, tá? Fiquem bem à vontade com isso, tá? O objetivo é dar o suporte aí para vocês. Tem um e-mail da Apex. Eu mandei também o meu e-mail pessoal, né? Então, como coordenador ali para vocês terem meu contato. E ali é o meu telefone também, mas está ali no WhatsApp para vocês, tá? Como tem alguns alunos ainda que não responderam no WhatsApp, também é importante deixar aqui para todo mundo entender ali os canais, tá? Gente, não sei se aí o Ivan e o Caio querem fazer alguma colocação aí no final, porque o objetivo desse encontro é exatamente isso, a gente poder fazer essa apresentação básica do curso, para que a gente possa estar iniciando. Eu queria só escutar da Miriam, que ela respondesse a pergunta que eu fiz do objetivo principal dela com o curso. Eu vou pensar sobre isso. Eu queria agradecer a você essa pergunta, porque graças a essa pergunta que eu consegui entender que está faltando eu definir esse objetivo. Então, eu queria agradecer a você e vou pensar nesses dias, porque óbvio que o meu objetivo, como todos os que estamos aqui, é aprender. Mas acho que esse não responde à tua pergunta, né? Então, eu vou refletir sobre isso. Está aqui anotado, né? Vou refletir. Eu acho que é importante essa reflexão, Miriam, porque assim, como o professor Will falou, né, uma das áreas da vida com uma grande importância, que ocupa um bom espaço, é a questão financeira. Então, se a gente entender intrinsecamente o que tem por trás da questão financeira, por que interessa pelo tema, o que esse tema traz no aspecto intraconsciencial, ela é muito importante, né? A gente falou em autonomia, a gente vai falar em autossuficiência, a gente vai falar dos valores que a gente precisa para o cumprimento da Proexis. Então, é legal você refletir sobre isso para ter a clareza, né? Peraí, por que esse curso? O que esse curso pode mexer comigo? É aí que é legal a gente ir fundo. Sim, muito obrigada. Eu estou como fazendo uma metáfora com a educação. É como se eu estivesse na primária, no sentido financeiro, porque devido a essas coisas que aconteceram anteriormente nessa minha existência, mesmo trazendo trafores adequados para gestionar bem, aprendi a ter medo de guardar. Então, quando eu já consegui resolver, é muito pouco, na minha assistência apenas 2 anos. Então, apenas há 2 anos. Então, eu agora estou começando a compreender coisas que não conseguia compreender até não destravar aquilo. Então, agora estou no início. Bacana. No início, aprendendo. Mas para mim é super estar da mão com a Proexis. Não, porque para morar eu já tenho suficiente. Tenho meu trabalho, eu me viro, sabe? Mas não é isso. Eu estou na Barcelona, eu resumei na Barcelona, não é por acaso. Então eu sei que a minha Proexis é internacional. E isso tem um custo, por exemplo, viagens, por exemplo. Sim. Então, o que acontece? Que também depois com a Reproexis, a gente mudou para o CAEQ no Foz do Iguaçu.
Aí que acontece que isso também para mim é um custo, porque eu quero ir viajando e tenho esse contato, é inevitável. Na minha vida está. Então, estou aprendendo, estou no início, eu sou consciente que estou no início, e você está fazendo uma pergunta que parece simples, mas para mim é de alto nível agora. Por isso não posso responder na hora. Tá bom, tá bom. Fique com ela, então. Vou ficar. Tá Vou ótimo. ficar aqui na lousa, vou ficar e vou ir refletindo esses dias. Bom, de minha parte é isso. No próximo módulo estaremos aí. Fiquem atentos aí essa semana com as percepções, as parapercepções e as ocorrências econômico-financeiras que podem já começar a mexer nesses próximos dias. Você quer alguma... Não, eu só queria colocar que eu estava escutando o que a Maylin estava falando, né? Então, eu tenho uma experiência, eu trabalhei por 20 anos no órgão público, Departamento de Estado de Rodagem, aqui no Rio Grande do Sul, e, claro, que lá tinha a questão da estabilidade e tudo mais, mesmo que eu não fosse funcionário público, que eu prestasse consultoria lá, e isso tem a ver também com o que o Will falou. Tem algumas ProEx, algumas pessoas que a área pública traz muitos benefícios, né? Mas eu também me questionava muito lá aquela questão da pseudo-estabilidade que a gente tinha lá, e isso batia muito comigo. Então, mais nesse sentido, assim, de que dependendo da ProEx, da pessoa, a área pública pode ser um viés interessante, mas dependendo da pessoa também, aquilo pode ser uma trava também, sabe? Então, depois que eu saí de lá, é que realmente as coisas passaram a acontecer numa velocidade muito maior. E eu, ao longo do curso, eu vou relatar essas experiências aí para vocês entenderem um pouquinho mais. Obrigada, Ivan. Não, o Will, conforme ele foi falando, ele foi me deixando um pouco desanimada, né? Porque biólogo, né? Um cara que é apaixonado por ciência, mas não sabe administrar dinheiro. Mas eu me dei conta disso faz um tempo, assim, porque como eu sempre vivi de bolsa, eu nunca, né? Sempre estava investindo em educação. Então, quando eu saí do país, eu tive que ter uma reserva, eu gastei tudo, né? Nesse ímpeto de qualificação. E aí parecia que o funcionalismo público era um caminho natural. Mas aí, depois de todas essas coisas de... Nossa, gente, não vou ficar relatando tudo aqui, mas enfim... E agora, eu sou funcionária pública, mas eu sou funcionária pública temporária. E toda a organização da máquina ali, ela é muito desanimadora para mim. E aí eu tô com essa ideia muito forte na minha cabeça, sabe? Por mais que biólogo não seja o cara que saiba administrar, eu tô muito empenhada em me qualificar, assim. Eu vejo que eu tenho ferramentas para talvez desenvolver alguma coisa, sabe? Então eu quero usar isso. E vou estudar, eu sou boa em estudar, então acho que eu vou estudar para ver se consigo. Não, na verdade, essa questão financeira, o dinheiro, ele é uma questão de energia. Se a gente sabe lidar com a questão financeira, é uma forma de você saber lidar com as energias, tá? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem a associação, né? Então, energias constantemente tem que estar trabalhando. Eu fui funcionário público, tá? Do estado do Paraná. Eu fui professor do estado. Fui 4 anos. Assim, tinha umas pessoas lá que eu olhava aquilo e falava, gente, que desanimador, né? Então, dentro do funcionalismo, você tem gente muito boa e tem gente que, assim, a vida acomodou, né? A pessoa está esperando a aposentadoria. E é isso que não dá. Porque a vida, ela tem muita relação com a energia. A vida, ela é dinâmica. As energias são dinâmicas. Nós temos que aprender a mexer com as energias. E dinheiro, finanças, é energia. A gente tem que saber mexer. Então, quando as pessoas fazem isso, né, tem vários ali do CEEC que são professores, tá, da Unida e da UniOeste. Isso não é problema. Tá? Ser funcionário público não é problema. É o como a pessoa está lidando com aquilo. Tá?
Um exemplo, você tem ali você tem a Cristiane Ferraro, é professor da UniOeste, o Guilherme Kunz, é professor da UniOeste, nossa, eu acho que só e os dois são epicons, tá? Tem A Adriana Kawati, né? Adriana Kawati, ela é da UniOeste, né? Ela é da UniOeste. Nossa, o Rômulo, que é epicom também, da UniOeste. Tá? Então, você tem muitos professores que inclusive, têm um desenvolvimento dentro da programação existencial, estão fazendo a programação existencial e são epicons. Tá? O Roberto Laine, que é biólogo, tá? A Daiane Roça, que é bióloga. Tá? Então, não é problema isso. É como a gente vai lidar com a situação. E tem um gargalo, né? Natural, às vezes, dentro da profissão tem um gargalo. Tá? E às vezes a gente tem que olhar qual é o momento que eu estou e o que eu tenho que fazer. Tá? Eu vim para o Rio Grande do Sul porque minha esposa veio para cá, que ela está fazendo uma segunda graduação. Ela era fisioterapeuta. Tá? Ela terminou o doutorado em ciências médicas e ela está fazendo medicina. Hoje a gente tem momentos que às vezes a gente tem que fazer uma reciclagem. Ou às vezes é o como lidar com aquilo. Cada um tem sua história. Né? Eu acho que a gente tem que tentar nos compreender ali e ver como que eu posso tirar o melhor desempenho. Tá? Aquela hora eu estava tentando lembrar o nome, era o Juliano Ginani. Ginani, Juliano Ginani, isso mesmo. Você conhece ele? Não. Não? Então, ele fez o doutorado, ele é biólogo, ele fez o doutorado e ele era do Rio Grande do Norte, né? Mas estava ali como professor. Então, ou seja, tem muita gente, tá? Eu acho que isso é interessante porque vocês têm um nível de qualificação que eu diria que é muito alto. Tá? O pessoal que tem o doutorado, o PhD, o nível de qualificação de vocês é muito alto. A questão é, às vezes, por determinados momentos da vida, a gente acaba tendo que aprofundar na pesquisa e deixa outros elementos de lado. Tá? Eu acho que aí é que, na autogestão, que é um outro curso que a gente faz na Apex, até o Kai que coordena esses cursos, nós temos alguns elementos da Praxis que a gente tem que manter o mínimo. A gente não pode deixar de dar atenção naquilo. Então, nas áreas da vida nossa, nós temos algumas áreas que a gente não pode esquecê-las, porque senão vai dar problema. Tá? Por exemplo, saúde. De nada adianta a gente se envolver em um determinado trabalho e esquecer a área da saúde. Uma hora vai dar problema. Tá? Finanças é uma dessas áreas. Parapsiquismo é uma dessas áreas. Né? Então, nós temos as áreas da vida que a gente tem que ter atenção. E muitas vezes a gente, quando a gente aprofunda muito num caso, e é o caso de quem às vezes está num doutorado, acaba aprofundando muito numa área. Minha esposa é doutora, a esposa do Caio também é doutora. Tá? Eu e o Caio, a gente acabou se enrolando com o fisioterapeuta. Né? Minha esposa é fisioterapeuta, a esposa dele é fisioterapeuta. Eu sou administrador, ele é administrador. Então, a gente acabou tendo essas afinidades na vida. Só que é interessante, porque principalmente quem é da área da saúde, às vezes se esquece da vida. Parece que entrou numa demanda e esquece do resto. E não pode ser assim. A vida tem que ser levada em equilíbrio. Tá? Então, isso que é interessante observar. Aí, ao longo do curso, a gente vai conseguir aprofundar, né? Pois mas é exatamente isso que você falou, assim, no final do doutorado tive uma crise existencial, porque nunca tinha pensado em trabalhar para psiquismo, nunca. Se não fosse a crise, então foi bom, mas está trazendo muita reverberação. Mas você pode ver que você deve ter entrado na crise, porque isso é algo possivelmente ligado à tua praxis e que você não estava dando atenção. Às vezes, quando a gente tem as áreas da vida e tem alguma área que a gente deixa de dar atenção, ela vai dar uma crise, né? Porque isso é necessário para fazer com que a pessoa volte a equilibrar. O problema é quando a pessoa não entende isso, né? E aí aquilo ali começa a se tornar prejudicial demais para a consciência. Tá? Mas é algo que é um mecanismo de saudável, né? Isso daí é saudável. Tá? Crise,
É de menos. Crise dura quando a gente está na crise, né? Que o negócio está ali, a gente não consegue, tá no sufoco danado, né? Depois passa e a gente fica aliviado. E Mas o quanto no demora momento para da você crise, entender as coisas, né? As pessoas podem até falar assim, mas tipo, não faz sentido, né? É muito engraçado. isso faz parte. Bem, gente, nós vamos até aqui, tá? Daí semana que vem a gente começa e vai ser o Caio ali que vai estar com vocês, tá? Então é bem a aula que dá uma série de bases ali relacionadas à área de finanças, tá? Então, bom domingo aí para todos, uma boa semana, tá? Se puderem depois só entrar ali e se apresentar, ok? Você quer falar alguma coisa, Miriam? Sí, sí, só uma coisa que vocês vão entender como bons conscienciólogos, que tem uma sincronicidade também com a Maelin, porque eu sou funcionária pública também. E também há dias que estou um pouco como cansada, porque não é um mecanismo de trabalho que eu gosto, sabe? Então, só que eu não tinha associado com as finanças, só com o trabalho mesmo, a essência das tarefas. Não são para mim. E isso eu estou sabendo, porque já não gosto mais de estar nessa roda assim tão... Sabe que os funcionários públicos sabemos que há um circuito e é sempre o mesmo circuito, né? Então, só queria, para você saber, porque faz parte do curso, né? Eu tenho essa afinidade com a Maylin. Sou funcionária pública e eu, por outros motivos, também estou pensando sair do funcionariado, mas quando estiver tudo sair para Legal como melhor, se né? formam os grupos, né? Por isso. Só queria fazer esse ponto, né? Obrigada. Até no decorrer do curso a gente vai tratar um pouco dessa questão de tomada de decisão, tá? Porque é um tema que acaba envolvendo vários módulos, né? As decisões, às vezes, que interferem na ProEx, né? A gente chama que, às vezes, são decisões de destino, né? Uma decisão pode mudar totalmente o rumo daquilo que nós estamos fazendo. Então, quando a gente fala em questão de finanças, a nossa idade, todos nós que estamos como participantes, são idades muito produtivas do ponto de vista profissional e financeiro. Então, às vezes, uma decisão, ela não é fácil de ser tomada. Todo mundo tem medo de certas decisões, tá? Porque, às vezes, muda totalmente como que a gente está lidando com a nossa situação atual, né? Então, isso é um tema que a gente vai discutir ao longo aí do curso, tá? O próximo módulo, o Caio já vai tratar um pouco sobre isso, tá? É um dos itens envolvidos. Ok, gente? Boa semana a todos. Tchau, Abraço. muito obrigada. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Boa semana. Tchau. Igualmente.